E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Primeira aula aqui de vocês, tá? Colégio Santa Rita, professor Denison. E a gente vai dar continuidade exatamente onde a gente parou nas aulas que estavam ocorrendo em sala de aula, tá? A última aula a gente leu um poema. Eu vou dar uma recapitulada rápida nesse poema, mas é coisa simplista mesmo, porque a gente já debateu isso em sala, tá? Logo em sequência, a gente vai estar dando uma olhada nas questões, e nessas questões a gente vai resolver. E espero que vocês tirem todas as dúvidas que forem possível, tá bem? Vamos lá. Então, inglês, aula 1, segundo ano do ensino médio, professor Denison Moura. O nome do texto de vocês é Language Barrier, tá? Language Barrier, que é feito por James Kelly. O texto de vocês fala o seguinte: I could understand the language she spoke, at least not all of it. But the emotion pouring past her lips, the tears in her eyes, her clenched and shaking fists enunciated more clearly than any piece of English poetry I had ever read, and grabbed me, held me still. Pessoal, esse texto está falando de uma maneira bem bonitinha, vamos dizer assim, porque é um poema, tá? Então ele está escolhendo palavras que vão soar de maneira não literal, muitas vezes, tá? É uma coisa mais. Como é que eu posso colocar isso em palavras? É uma coisa mais que é feita para tu sentir a emoção do texto, beleza? Então ele fala que não podia entender a língua dela, pelo menos não tudo da língua dela, mas que a emoção que passava pelos lábios dela e as lágrimas que passavam pelos olhos, junto com as mãos trêmulas, tá? Anunciou claramente o que ela sentia, mais do que qualquer poema em inglês que ele já tenha lido. E isso o segurou e o manteve. Continua o seguinte: In that moment, her soul was in my arms, in that finite, tender brief of our lives. She was my mother, my best friend, but I could not console her. I didn't have the words, and my heart sunk into the comfort between us, wet with the pain of God's rain and her tears. Aí ele fala que naquele momento a alma dela, desculpa, é, estava nos braços dele. Eu falo dele, tá, gente? Mas o texto não anuncia se o eu lírico é um homem ou uma mulher. Eu tô colocando dele porque, enfim, eu quem tô opcionando, eu quem escolhi isso, tá? Mas o texto não deixa claro em momento nenhum que o eu lírico é um homem ou uma mulher. Então, muito cuidado aí. Ele fala, né? Nos meus braços, naquele finito, que era um sopro de nossas vidas. Ela era minha mãe e minha melhor amiga, mas eu não podia consolar ela. Eu não tinha as palavras. E meu coração afundou num concreto entre nós, molhado com a dor da chuva de Deus, que eram suas lágrimas. Were my tears so? I simply opened my palms toward her crouched form and spoke the only words I could fathom that would be accepted by a stranger on a dangerous street. I'm sorry. It will be okay. God will bless you. I knew she didn't understand. Ele fala que ele simplesmente abriu as palmas das mãos e fez uma formazinha de abraçar ela, né? Fez abrir os braços para abraçar ela. Falou as únicas palavras que ele conseguia falar, que ela aceitaria, que seriam aceitas por um estranho em uma rua perigosa. Ele falou: Me desculpe, isso vai ficar bem. Deus te abençoe. Ele sabia que ela não tinha entendido nada. Depois ele repetiu: Lo siento, que vai estar bien. Deus te benecerá. Espero que a pronúncia seja essa, tá? Qualquer coisa vocês cobrem Michelle aí, porque espanhol aqui não é o forte, mas é a mesma ideia, tá? Tanto no inglês como no espanhol tá escrito as mesmas coisas. Sinto muito, você vai ficar bem, Deus te abençoe.
The words were as messy as overturned duffel bag at her feet, and fumbled slowly from my lips as my knees hit the street. Two strangers crying in the rain, knowing nothing of each other's suffering, and yet we shared the weight together for those few moments. The barrier of language was broken, love spoke for us. Love transcends any language. Então ele fala que naquele momento ali tudo estava muito bagunçado na cabeça dela e ele veio a colocar os joelhos no chão, ele se ajoelhou também. Eles se abraçaram e juntos, por mais que eles não se entendessem, eles entendiam o sofrimento um do outro, mesmo sem um conhecer ao outro, sem saber de nada um do outro. Eles entenderam o sofrimento um do outro e dividiram o peso juntos, tá? Por aqueles poucos momentos. E naqueles momentos, a barreira da língua, porque um falava uma língua e o outro outra, ela foi quebrada porque o amor falou por eles, tá? Então ele termina o texto dizendo que o amor transcende qualquer língua, tá? É um poema muito bonitinho, feito para dar um entendimento de que muitas vezes tu não consegue pôr em palavras naquele idioma, mas que o ser humano é adaptativo, ele consegue entender, ele consegue se adaptar às situações, tá? Então foi isso que aconteceu aí. Aí vocês têm essas questõezinhas aí sobre o texto. Fala o seguinte: At the beginning of the poem, what colored the attention of lyric self? No começo do poema, o que foi que chamou a atenção do eu lírico? Tem letra A, the language the woman spoke, a língua que a mulher falava. Ele nem sequer soube se comunicar com ela, então não foi isso que chamou a atenção dele, tá? Letra B, the woman's emotion, tears and gestures. Foi justamente isso que chamou a atenção dele, porque era o estado que a mulher estava que chamou a atenção dele. É o fato dela estar chorando, é o fato dela não estar tão bem que chamou a atenção dele. Beleza? Então, letra B, nossa opção. Letra C, só para checar. All the English poetry the narrator had read. Pessoal, ele só cita poemas ingleses porque ele fala que aquela emoção era maior do que qualquer poema que ele já tivesse lido na vida, tá? Em nenhum momento ele fala que aquilo, que, tipo, poemas ingleses foi o que chamou a atenção dele, tá? Em nenhum momento ele colocou essa ideia, não. Questão de número 2. What was the attitude of the lyric self towards the woman? Qual foi a atitude dele com relação à mulher? Se vocês observarem aí, na letra A, B e C, tem he barra she, porque justamente foi o que eu comentei, o texto não faz referência ao eu lírico, se ele é masculino ou feminino. Ele em nenhum momento dá essa ideia. Então eles colocam he barra she, tá? Ele ou ela tentou confortar a mulher usando palavras e gestos. Tá certo, isso daí. Essa é a nossa opção. Letra B. Ele ou ela tentou agarrar a mulher e arrastar ela para uma rua perigosa. Ele comenta de rua perigosa, mas em nenhum momento ele está levando ela à força nem nada desse tipo, não, tá? Letra C. Ele ou ela não pôde fazer nada porque eles não falavam a mesma língua. Por mais que eles não falassem a mesma língua, o texto é basicamente sobre isso, tá? Eles conseguiram se entender, eles conseguiram se comunicar de certo modo, beleza? Então, letra C, questão absurda. A gente fica com a letra A. Terceira. How did the lyric self and the woman connected? Como foi que, através de que eles se conectaram, tá? Letra A tem language, a gente sabe que não. Letra C tem politics, a gente sabe que não. Letra B, love, que foi justamente o que fez eles se comunicarem, o que fez eles se conectarem, entender um ao outro, foi justamente através do amor, beleza? No texto de vocês, vocês encontraram várias expressões que usavam partes do corpo, tá? Ou simplesmente frases que falavam de partes do corpo, tá? É, eu fiz uma com formato de concha com a palma da minha mão, certo? As lágrimas correram pelos olhos dela,
tá? Eu me ajoelhei no chão. Então teve vários momentos, as mãos trêmulas, tá? Teve vários momentos que a gente usou partes do corpo nesse texto. E o livro de vocês, ele dá uma abordada nesse conteúdo, tá? Então aí já é a questão de número um, logo depois do texto. Aquilo ali era o pre-reading, tá? Que tu respondia baseado no que tu acha que é o texto. Agora aqui já é a expansão de vocabulário. Nessa expansão de vocabulário, ele pede para tu voltar no texto, tá? E pegar partes do corpo que são mencionadas lá, beleza? Então, o que é que a gente tem aqui que foi mencionado lá? A gente tem lips, lips são lábios, beleza? A gente tem eyes, os olhos. A gente tem feet, que são pulsos, beleza? Na realidade são punhos, tá? Pulso é wrist e fist é punho. Tem arms, que são braços. Tem heart, coração. Tem palms, que são palmas das mãos. Tem feet, que são pés, no plural, beleza? No singular é foot. E tem knees, que são joelhos. Pessoal, respondam isso aí, tá? No livro de vocês isso não vem respondido, então respondam aí. Na realidade, eu espero que todo mundo esteja só corrigindo, certo? Mas nas próximas aulas eu quero estar aumentando esse vocabulário de vocês, beleza? Por enquanto a gente vai se abster aqui, mas quando eu terminar o capítulo eu quero estar estendendo esse vocabulário com vocês, beleza? Então aguardem isso nas próximas aulas. Nesse mesmo conteúdo, ele fala sobre expressões idiomáticas, tá? Ele vai citar expressões idiomáticas usadas justamente com partes do corpo. O exemplo que ele dá não é com partes do corpo, é com animais, sei lá, por incrível que pareça, ou não sei, eles resolveram citar animais, mas as que a gente vai usar de fato são com partes do corpo. Ele cita It's raining cats and dogs, tá chovendo cão e gato, se for traduzir literalmente. É para te falar que tá chovendo muito forte, é uma chuva muito, muito forte. Então em inglês eles falam It's raining cats and dogs. E embaixo ele fala Of course I'm nervous. Our first date's tomorrow. I have butterflies in my stomach. Pessoal, ter borboletas no estômago é uma expressão literal, de certo modo. A gente também tem ela no português. É quando alguém está ansioso, é quando alguém está nervoso, certo? Ou por fazer alguma coisa nova, ou enfim, quando você está nervoso ou ansioso com algo, as pessoas costumam dizer que tem borboletas no estômago, tá? Aí embaixo, vocês têm o que seria a questãozinha número 2 aí para completar com as palavras que foram usadas lá na questão de número um, beleza? Aí tem para completar e logo em seguida vem dizendo o que significa essa expressão. A número um tem cost an arm and a leg. Custar um braço e uma perna. Custar um braço e uma perna é para dizer que algo é muito caro. Uma expressão parecida que a gente tem no português é dizer que custa o olho da cara. Quando eu falo que uma coisa custa, não, isso aí é o olho da cara, isso aí. Quando eu falo que isso é o olho da cara, é porque é algo muito caro financeiramente falando, tá? Então, em inglês, eles vão falar que cost an arm and a leg. Custa um braço e uma perna. A número 2. My lips are sealed. I won't tell anyone your secret. Meus lábios estão selados. Eu não vou contar para ninguém o seu segredo, tá? Então também é bem parecido, é parecido não, é literalmente igual a nossa, tá? Ah, meus lábios estão selados, meu lábio, ó, não vou contar para ninguém. É tu dizer que não vai contar um segredo. Terceira, keep your feet on the ground. Keep your feet on the ground. Keep your feet on the ground é manter os pés no chão. Manter os pés no chão é aquela pessoa que é realística, tá? Que ela não é, sabe, ela não sonha muito longe, não. Ela vai sempre se baseando na realidade. É a mesma coisa do português também. Menino, tu mantém esse pé no chão, para de pensar longe, tá? É keep your feet on the ground. Número 4. In the palm of your hand. In the palm of your hand.
na palma da mão. É quando tu tem alguém ou alguma situação sob controle, tu fala, ah, isso aí tá na palma da minha mão, certo? Então é a mesma coisa também no inglês. Esses 5 aí, particularmente falando, eu só vim conhecer essa expressão quando eu passei a dar aula com esse livro, há 3 anos atrás, tá? Esse red eye eu nunca tinha visto antes, mas faz referência a tu pegar um voo tarde e chegar cedo em um lugar. Quando tu sai tarde de um lugar e chega cedinho no outro, as pessoas falam que você pegou o olho vermelho, tá? Red eye é o nome desse voo. Número 6. The heart of the matter. The heart of the matter. O coração do problema, vamos dizer assim. É o foco do problema, tá? É o centro do problema. Quando tu tem o foco de um problema, aquilo ali é the heart of the matter. Aí ele vai te pedir na próxima questão para tu aplicar essas expressões que tu acabou de aprender, tá? Em frases, beleza? Vai ficar o seguinte. Essa primeira frase aí, tu tem he got, a espaço, and arrived in New York at 6 a.m. Ele chegou cedinho, tá? Então ele pegou algo e chegou 6 da manhã. Logicamente, vocês já estão vendo aí, né? É o red eye. He got the red eye and arrived in New York at 6 a.m. Número 2. I can't buy this video game. It costs an arm and a leg. Eu não posso comprar esse videogame. Custa um braço e uma perna. É muito caro, tá? Aí é eu no sonho de ter um PS4. Um dia vai dar certo. Número 3. The audience was fascinated by your speech. You had them in the palm of your hand. Então a audiência estava ela estava fascinada, certo? Ela ficou ela achou muito incrível teu discurso. Então você tinha eles na palma da mão. Você tinha eles ali onde você queria. Número 4. Você tinha eles sob controle. Número 4. After this long debate, I think we've finally found the heart of the matter. Depois desse longo debate, eu acho que nós finalmente encontramos o problema central aqui, o ponto central dessa discussão, the heart of the matter, tá? Número 5. My lips are sealed. You can trust me your secret. Meus lábios estão selados. Você pode me confiar o seu segredo. Número 6. You probably won't win the lottery, so keep your feet on the ground and don't spend too much. Você provavelmente não irá ganhar na loteria. Então mantenha teu pé no chão e não gaste muito. No caso de vocês, continue estudando, tá? No meu caso também. Porque queria eu ganhar na loteria. Mas acontece. Próxima questão. Próxima questão vem falando para colocar os verbos abaixo no passado perfeito. Para isso a gente tem que dar uma recapitulada, tá? Passado perfeito vai ser usado para expressar uma ação do passado que aconteceu antes de outra ação do passado. Então são situações que aconteceram uma antes da outra e ambas foram no passado, beleza? Como é que a gente coloca isso no passado? Primeiro a gente usa o auxiliar had, depois a gente pega o verbo principal e coloca no particípio, tá? Na página 190 aí do livro de vocês, tem a listinha dos verbos irregulares no particípio. Verbo regular, tu coloca o ed, verbo irregular, tu vai lá na listinha e olha como é que escreve ele. Então vai ser sempre had e o verbo principal no particípio. Beleza? Verbo número 1 aí, o tão adorado, né? Verbo to be. Para conjugar ele no passado perfeito, tu coloca o auxiliar had e ele é um verbo irregular. Então tu vai lá na página 190, tu vai ver que na terceira coluna, na coluna dos verbos no particípio, tu vai ter que o particípio do verbo to be é been, B-E-E-N, tá? Então vai ficar had been, tranquilo? No verbo número 2, tu tem to calculate. To calculate
que é calcular. No passado perfeito vai ficar had calculated, com ed, porque é um verbo regular, tá? Então, tu só coloca ed. Depois, tu vai ter to plan. Plan é planejar. Então, tu vai colocar had e planned. A observação que tu vai repetir o N, porque termina em consoante e vogal consoante. Então, tu repete a última letra. Vai ficar planned com 2 N's. Número 4, verbo to see. To see é o verbo ver. Então, vai ficar had. Verbo ver é um verbo irregular. Tu vai ver lá na listinha da página 190 que é seen, S-E-E-N. Tá? Então, vai ficar had seen. Número 5 é o verbo to have. Esse daqui costuma confundir o pessoal muito, tá? Por quê? Porque o pessoal acha estranho colocar had e depois had de novo, tá? Mas tem que entender que o primeiro had indica passado e o segundo had indica particípio. Por mais que a escrita seja a mesma, o significado não é, beleza? Se tu for traduzir, ia ficar tinha, tido, beleza? Então, a ideia é sempre essa que vocês usam. Número 6, verbo go, verbo ir, vai ficar had. Ele é um verbo irregular também. Quando tu olhar lá na listinha, tu vai ver que o particípio dele é gone, tá? Então, had gone. Então, literalmente, se a gente fosse traduzir, seria tinha sido ou tinha estado, no caso número 1, que é o verbo to be. Número 2 é tinha calculado. Número 3 é tinha planejado. Número 4 é tinha visto. Número 5 é tinha tido. Número 6 é tinha ido, tá? Então é sempre essa ideia aí que a gente passa com o passado perfeito. Número 2 aí é só para vocês completarem também com o passado perfeito, só que agora ele está colocando uma palavrinha entre o auxiliar e o verbo, tá? É already. Already significa já. Então vai ficar o seguinte: When you arrived yesterday, I had already left. Quando você chegou ontem, eu já tinha saído. Então eu já tinha saído aconteceu antes e você, quando você chegou, foi uma situação que aconteceu depois. É um passado do passado. Por mais que tudo isso tenha acontecido antes, uma coisa aconteceu primeiro, que foi eu ter saído, e outra coisa veio depois, que foi você ter chegado. Beleza? E todas as frases a seguir vão seguir esse mesmo padrão. Número 2. She had already gone to bed when they called her. Tá? Então, ela já tinha ido para a cama quando eles chamaram ela. Terceira. By the time he asked for a piece of cake, the kids had already eaten all of it. No momento que você pediu por um pedaço de bolo, as crianças já tinham comido tudo, certo? Então, as crianças ter comido tudo foi passado, tu ter pedido foi um passado, só que aconteceu depois disso. Número 4. I wrote him a letter, but when it arrived there, he had already moved to San Francisco. Então, eu escrevi uma letra para ele, só que quando ela chegou lá, ele já tinha se mudado para São Francisco. Número 5. We went to her place for dinner, but to our great surprise, she had already eaten. Nós fomos para a casa dela, para um jantar na casa dela, mas para nossa grande surpresa, ela já tinha comido. Essa daqui é só para vocês consertarem o que está de errado nessas questões, beleza? Ela fala: There are mistakes in some of the sentences below. Circle these mistakes and rewrite the sentence correct them. Então vocês têm que circular o erro, reescrever da maneira certa. A primeira aí, ela não tem o ed, tá? Porque é sempre auxiliar had, verbo principal no particípio. Particípio de verbo regular, colocar ed. Então a maneira correta que isso aí fica é: We had finished the activities when the teacher called us. Então, reescreve a frasezinha aí da maneira correta, circula finish, beleza? Segunda, you told me you had saved some money. Então, você me disse que você tinha guardado algum dinheiro.
Save tá certo, had também. Terceira, Roy said he had fallen from a tree. Roy disse que ele tinha caído de uma árvore. Had fallen, fallen é o verbo fall no particípio, é um verbo irregular, tá? Had auxiliar, tudo correto aí. Quarta, I had already asked her to close the window when she saw her notebook was wet because of the rain. Eu tinha, eu já tinha pedido para ela fechar a janela quando ela viu que o caderno dela estava molhado por causa da chuva. Had está correto, already está entre o auxiliar e o verbo, asked é o verbo pedir no passado com o ed, é um verbo regular, tá tudo correto, beleza? Quinta, she told me that the children has it tem dois erros aí, tá? O has, que era para ser had, e o eaten, e o eat, que era para ser eaten no particípio, tá? Então vocês vão reescrever a frase aí colocando She told me that the children had eaten all the chocolates in the box. Número 6. We had not been, aí tem work, when she arrived at the office. Aí é o passado perfeito contínuo, tá, gente? Vocês têm o had e o been. O been é o verbo to be. O verbo principal vem com ing. Então vai ficar We had not been working when she arrived at the office. Beleza? Vocês vão reescrever toda essa ideia aí, tá? Que aí fica corretinho. Pessoal, no mais, espero que todo mundo tenha entendido tudo, tá? Não tenha ficado dúvidas para vocês. Qualquer coisa, entre em contato com a escola ou tenta entrar em contato comigo para tirar algum tipo de dúvida, tá? Próxima aula a gente vai estar estendendo esse vocabulário de vocês, certo? Vamos falar de mais partes do corpo e vamos dar continuidade às questões do livro também. Então respondam até o fim do capítulo aí, tá? Concluam esses exercícios, que na próxima aula a gente vai estar fazendo correção de todos eles. No mais, se cuidem, tomem cuidado, continuem estudando, tá? Abraço.